Tiago me cedeu esse espaço para falar um pouco do grupo de estudos Skinner Maneiro, que acontece aqui na Unifeb. Mas eu queria aproveitar esse espaço também para falar da relevância de participar de um grupo de estudos. Grupos de estudos são como clubes de livros, né? A gente se encontra e a gente debate aquilo que a gente leu durante um tempo. Só que os grupos de estudos geralmente têm foco em uma teoria, um aprofundamento de um conhecimento que está sendo desenvolvido. Os grupos de estudos eles são muito bons porque eles aumentam o repertório tanto de leitura, né, de uma leitura mais crítica, de uma leitura mais aprofundada, quanto à análise, né, dos textos que a gente está lendo e o entendimento mais aprofundado daquilo que está sendo apresentado naquele texto. Porque quando a gente discute com outras pessoas que leram o mesmo texto, a gente consegue desenvolver um pouco mais aquilo que a gente entendeu, ver o que a outra pessoa conseguiu entender do texto, trocar ideias, né, sobre como que aquele texto pode ser interpretado e chegar a uma compreensão mais ampla, né? Muitas vezes a gente rever coisas ou até um colega consegue nos trazer coisas que a gente não tinha visto ou não tinha percebido na nossa primeira leitura, né? Ou na segunda, quando isso acontece, quando dá tempo. Então, é muito legal participar de um grupo de estudos. Eu tive muita experiência com grupos de estudos, especialmente na graduação. A gente fazia entre os colegas. A gente teve um grupo de estudos sobre filosofia da mente. Foi muito importante para a minha formação, para o meu entendimento das diferentes epistemologias e especialmente, né, para um aprofundamento depois na análise do comportamento. Foi o que me proporcionou essa reflexão. A gente teve grupo também sobre psicologia evolucionista, que na época era um tema que estava surgindo, e a gente queria entender um pouco mais qual era essa proposta, como que a gente pode entender as evidências, né, da evolução sobre o comportamento humano, apesar de hoje a gente ver algumas coisas que são utilizadas de forma bem enviesada e bem desestruturada em relação ao que se fazia no passado a partir da ideia de uma psicologia evolucionista, né? Ou melhor, a partir da ideia de que o nosso comportamento, as coisas que a gente faz também são afetadas de alguma forma por esse processo evolutivo. Mas, enfim, há várias coisas ali que a gente poderia debater, acho que vale a pena ainda discutir, criticar, que é assim que a gente avança enquanto produção de conhecimento científico. Vou trazer, então, algumas dicas de como fazer um grupo de estudos, se vocês acharem interessante. É muito importante que tenha alguém que fique responsável, né? A gente chama de mediador. Então, é legal que tenha pelo menos um, e no ideal 2 mediadores para o grupo de estudos. Não fiquem presos a uma ideia de que um professor precisa iniciar um grupo de estudos, né? Vocês mesmos podem construir, né, enquanto estudantes, em qualquer nível de conhecimento, podem ter essa iniciativa de formar grupos de estudos. Porque o que é legal do grupo de estudos é, claro, ter um texto norteador, mas o debate, né? O debate é que aprofunda essas discussões. Mesmo que falte o entendimento de alguns conceitos, isso pode ser anotado para ser aprofundado depois, ou alguém pode fazer uma pesquisa e muitas vezes o pessoal consegue trazer essas informações. É importante definir um objetivo que vai nortear o grupo de estudo e os temas que serão debatidos em todos os encontros, né? Para que não fique também um grupo sem muito propósito, né? Que ele fique andando para várias questões diferentes e que vá ao sabor dos desejos. Ele não precisa ser eterno, vocês podem parar no grupo de estudos, achando, né, se acharem que não tem mais, ou enfim, o tema se esgote para vocês e buscar outros, né? Ou às vezes um debate ele vai se aprofundando, ele vai mostrando outros caminhos. É importante ter um material de base, né, que pode ser textos, né? Textos específicos, geralmente livros, né, ou um livro organizado, enfim, coletâneas, ou artigos, né, que podem ser debatidos. É claro que dependendo do tamanho do texto ou da quantidade de informação que ele traz, é importante que vocês considerem quebrar ele, né, dependendo da periodicidade também que que o grupo se encontra. E aí o próximo item, né, é definir uma periodicidade para o grupo. Então, geralmente, quando a gente está debatendo livros inteiros, é legal que o encontro seja mensal, né, para que dê tempo, que todo mundo consiga ler, enfim, se aprofundar naquilo. Ou até dividir o livro em capítulos, né? E aí pode ser uma discussão mais semanal ou quinzenal, enfim, depende da disponibilidade que vocês têm para a leitura, porque é muito relevante que todos leiam os textos que vão ser debatidos.
E sempre, né, tentem criar um espaço que seja confortável, especialmente que as pessoas se sintam confortáveis para debater as ideias, né? Que as pessoas não se sintam intimadas a falar ou que também não se sintam confortáveis em expor as suas ideias. É importante que as ideias sejam respeitadas para que o debate flua, para que as pessoas, né, se coloquem e também tenham uma boa experiência em participar de grupos. Eu conversei um pouquinho com a Tereza, que foi uma das participantes do grupo de estudos Skinner Maneiro, então ela vai trazer um pouco a visão dela sobre o grupo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o grupo de estudos Skinner Maneiro, que é uma das opções, uma das oportunidades que a gente tem aqui na Unifeb de se aprofundar, de estudar algumas coisas. Para eu não ficar falando sozinho, o propositor do grupo de estudos, que já está aí há uns 8 anos de existência, a gente chamou a Tereza, que participou do grupo de estudos. Ela vai contar um pouquinho sobre como foi a experiência dela. E aí depois a gente faz alguns comentários e a gente gostaria de ouvir também de quem já conheceu o grupo, já viu alguma coisa, ou que tiver interesse no grupo, mandar recados pra gente. Então, oi Tereza, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Boa noite, professor. Então, pesquisei, o grupo começou em setembro de 2016, eu conheci o grupo em julho de 2022, depois das aulas de processos básicos da psicologia, e o próximo semestre seria análise do comportamento 1. E realmente isso foi a primeira parte assim, da psicologia que me chamou bastante atenção. Quando eu comecei em julho, logo o professor começou com o livro Vigiar e Punir. E logo depois estudamos a história do behaviorismo, que me deixou bastante interessada. Apesar do vocabulário ser bem complicado, eu tinha que ter um lelinho, como eu chamo meu dicionário próximo, porque o vocabulário era difícil para mim, porque eu sou bem leiga, né? Mas eu consegui acompanhar os primeiros passos, e bem assim, ó, como uma criança, os primeiros passos. Quando começou a filosofia pré-socrática, né, falando da abordagem da psicologia, da análise do comportamento. Então, o professor ele tem uma didática maravilhosa, que te faz pensar, te faz crescer, né? E isso me deixou muito curiosa. E eu comecei a acompanhar, então, desde julho de 2022. Sempre que eu posso, eu estou presente, geralmente online. Pois a Teresa pegou o momento que a gente estava na transição ainda, né, do híbrido para online para o presencial. Agora a gente voltou a fazer as atividades presenciais e tem sido bem interessante essa nova fase que a gente está ainda em modelo híbrido. Então, para quem tiver interesse em participar, também dá para participar online, dá para discutir as coisas como a Teresa comentou. Então, algumas coisas a gente já discutiu no passado, né, como o livro Vigiar e Punir, do Foucault, geralmente olhando pela análise do comportamento, né? Então, fazendo essa relação, como a Teresa trouxe, tentando adequar aos termos que a gente usa na análise do comportamento, a pensar um pouco para fora do que a gente consegue trabalhar na disciplina, né, de análise experimental do comportamento, que acaba, né, tendo suas limitações, tendo um roteiro mais próprio. Atualmente a gente está discutindo estresse de minorias, que também é um conceito da psicologia social, né? Mas que tem sido bastante debatido dentro da análise do comportamento, especialmente porque agora a gente tem nesse número especial da Perspectivas em Análise do Comportamento, vários artigos vão discutir esses temas, e é ele que a gente está discutindo esse semestre, e provavelmente semestre que vem, então o ano de 2024, vai estar dedicado a estresse de minorias. A gente tem um Instagram, que é o Skinner Maneiro, e lá são publicados o que a gente está debatendo. Ultimamente a gente tem tentado colocar mais coisas. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o projeto ou entrar em contato com a gente, dá para entrar em contato ali pelo Instagram do Skinner Maneiro, pelas mensagens diretas. É isso, obrigado Tereza por participar aqui com a gente hoje. Bom,
pessoal, espero que tenham gostado de saber sobre grupos de estudos. Contem pra gente se vocês já participaram de grupos de estudos na vida de vocês ou em algum momento. Vocês podem mandar mensagem pra gente no Instagram, né, Torre Psi Podcast, ou na página do podcast mesmo aqui no episódio. Até a próxima!